Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Eu estava querendo fazer essas considerações num short, mas o tempo não daria, então senti que poderia gravar esse vídeo e trazer essa reflexão para nossas vidas. Quando lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? O culto racional é aquele culto que vem do raciocínio, da consciência, da inteligência. É um culto lúcido, feito com lucidez. É uma adoração feita com lucidez. É uma adoração feita em qualquer circunstância. Porque muitas vezes nós somos abatidos, ficamos abatidos, entristecidos, abalados. E então o nosso louvor se cala, a nossa adoração cessa, o sacrifício cessa, aquele sacrifício de adoração, de louvor. E então a gente acaba percebendo que muitas vezes nós estamos deixando o culto racional para prestar a Deus um culto emocional. O culto emocional é aquele culto que as emoções é que tomam conta, que dirigem esse culto. Então, quando eu estou alegre, quando eu estou feliz, eu estou cantando, eu estou batendo palma, eu estou dando glórias, eu estou todo animado, louvando, adorando, cantando. E no momento que eu estiver triste, abatido, eu paro de adorar, eu paro de louvar. Então, muitas vezes nós deixamos o culto emocional tomar conta e a gente precisa tomar cuidado a respeito disso, porque Deus ele deve ser adorado, louvado, glorificado em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nós temos exemplo de Ana. Ana estava angustiada, estava deprimida, mas ela estava na presença de Deus, ela estava orando, ela estava em adoração, ou seja, Ana estava prestando um culto racional, mesmo diante de uma adversidade, mesmo diante de um problema. Nós vemos Elias lá no Monte Carmelo, um culto racional, orando para que Deus derramasse fogo do céu e consumisse o holocausto. E esse mesmo Elias depois estava fugindo de Jezabel, estava num culto emocional, estava deprimido, fugindo de tudo e de todos, querendo ficar sozinho, pensando em salvar a sua vida. Por quê? Porque ele estava prestando um culto emocional e não um culto racional. E nós precisamos aprender a perceber que muitas vezes a gente pode estar caindo nesse erro de prestar um culto emocional e a gente só presta um culto a Deus no momento de alegria, no momento de felicidade, mas no momento de tristeza, no momento de luta, Deus ele é digno de adoração do mesmo jeito, como disse Abacuque, ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse é um culto racional. Então eu queria deixar essa mensagem com os irmãos, para que a gente possa refletir a respeito disso, a respeito do culto racional e do culto emocional, para que a gente não venha cometer o erro de deixar de adorar a Deus, porque devemos adorar a Deus em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento, devemos buscar a presença de Deus, quer na alegria, quer na tristeza, porque Deus ele é digno de receber todo louvor, toda adoração. Devemos ter uma vida reconhecendo que Deus é Deus em toda e qualquer situação. Então, que a gente possa prestar atenção se nós estamos deixando o culto emocional interferir no nosso relacionamento com Deus. Porque nós temos inteligência para perceber isso.
naquele momento de tristeza, de angústia, de problema, de, poxa, Senhor, eu estou chateado, eu estou derrubado, eu estou triste, mas eu vou colocar um louvor aqui, eu vou louvar o teu nome, eu vou glorificar o teu nome, eu vou te adorar, eu vou te engrandecer, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Eu não me guio por vistas, eu não me guio por emoções, o meu culto não é culto emocional, eu rejeito esse culto emocional, eu quero ter um culto racional, eu quero ter um culto consciente, eu quero ter a mente de Cristo, aquela mente que se preocupava em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus, em glorificar a Deus. Quando nós temos a mente de Cristo, nós também vamos, em qualquer situação, querer glorificar, adorar e engrandecer a Deus, reconhecer que Ele é o grande Deus sobre toda a terra, que Ele é o Deus sobre as nossas vidas. Então eu gostaria de deixar essa reflexão, uma reflexão um pouco improvisada aqui nesse vídeo que eu estou gravando pela primeira vez assim, mas eu queria deixar com os irmãos essa reflexão a respeito do culto racional e do culto emocional. E se em algum momento a gente perceber que a gente está caindo, que a gente está pendendo para o culto emocional, que a gente fala, Senhor, tem misericórdia, eu não posso deixar as emoções controlarem o meu culto. O meu culto não pode ser um culto emocional. O meu culto tem que ser um culto racional. Lembra da oração de Abacuque, lembra de Ana, aquelas situações de adversidade. Mas mesmo assim, é uma oração, um momento de busca, um momento de reconhecimento de que Deus ele está no controle de todas as coisas. E em qualquer circunstância, em qualquer situação que a gente esteja vivendo, precisamos reservar um tempo para louvar, para adorar e prestar a Deus o nosso culto racional. E se a tristeza, se as suas emoções ou as minhas emoções, as minhas tristezas estão calando o meu louvor, estão fazendo cessar o meu sacrifício, eu estou deixando de adorar a Deus por causa das minhas emoções, eu estou deixando o culto racional, o culto emocional prevalecer. E nós, como pessoas que temos a mente de Cristo, precisamos perceber isso, repreender isso e dizer, não, o meu culto a Deus não vai ser um culto emocional, não vai ser um culto que as emoções é que vão controlar, mas vai ser um culto racional. Emocional não, mas racional, um culto consciente, porque eu sei que em toda e em qualquer situação que eu estiver passando na minha vida, Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.